Bora ver se a gente consegue agora gravar este vídeo. Então, um dos motivos, já diretão, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma parede manchada, eu já mostrei ela para vocês, né? Isso aqui, o pessoal do outro lado não concluiu, não sei por qual motivo, cada um sabe dos seus motivos, né? Não concluiu a casa, e aí, por conta disso, ela molha lá a laje, né? Enfim, conseguiram colocar em ponto de laje, mas acho que não cobriu, enfim. Molha lá e corresponde nessa parede aqui. Então a gente já tem anos, essa parede ela já tem anos desse jeito aqui, né? Por mais que eu não more aqui há anos, mentira, eu morei aqui há anos, como eu contei para vocês, né? 9 anos morando nessa casa, agora nós estamos passando uma temporada ali, já tem uns meses que nós estamos aqui fixamente, né? Mas já para sair aqui desse local. Sou muito grata por essa casa, mas se eu pudesse carregar ela para um lugar mais silencioso, mais tranquilo, que corresponda às nossas expectativas, seria muito bom. Então eu fiz aqui uma colinha mais ou menos, né, para a gente não se perder. No último vídeo eu falei porque eu não construo no terreno da minha mãe, e eu acho que ficou um pouco vago, assim, ficou meio, sei lá, ficou meio no ar, as pessoas talvez possam não ter entendido, né? Tem comentários, inclusive, que ficam retidos, não aparece aí para vocês, mas aparece aqui para mim. Então, o que acontece? Talvez as pessoas não tivessem entendido muito, porque ficou muito vago, ficou muito uma coisa assim de Alice, né? Uma coisa de, eu quero experienciar, eu quero viver a vida, mas não. Existem muitas outras coisas por trás. Lógico que a gente sabe que existem as questões sociais, né? Obviamente, que nem todo mundo tem essa opção de não construir. Na verdade, desejam construir, precisam construir, só tem essa opção, um terreno ali na casa da mãe ou em algum outro lugar, e só tem essa opção. A gente sabe que cada um tem a sua experiência de vida, porém, eu vou falar bem no geralzão mesmo do porquê que eu acho que a pessoa que não tem dinheiro, o pobre, ele não deveria construir. O pobre, geralmente, ele contrata aquele Severino do bairro dele, aquele cara que faz tudo, ele é encanador, ele é eletricista, ele é pedreiro, ele faz tudo, sabe? É o cara, é o Severino, sabe? Você deve ter alguém aí nesse seu bairro, eu tenho certeza de que você deve ter um Severino no seu bairro também, porque aqui a gente tem alguns, tem um inclusive que a gente conhece bastante, e ele é o Severino do bairro. Ele é o cara que é chamado para tudo, para pintura, para tudo, tudo, desentupimento, tudo ele faz esse serviço aqui na comunidade. Então, a pessoa não tem condições financeiras para contratar nem mesmo um profissional, que a gente sabe que hoje é extremamente difícil achar um bom profissional, e eu não estou generalizando. Eu sei que tem bons profissionais, mas vamos dizer assim que tem muitos profissionais de mamão aí, e esses caras acabam fazendo um trabalho completamente torto, e aí, muitas vezes, a pessoa que não tem dinheiro acaba contratando esse cara, que é o Severino do bairro, que ele não se especializa em nada, não se aprofunda em nada, mas ele sabe fazer tudo. O cara certamente vai fazer essa casa torta, ou vai fazer essa casa sem um pingo de segurança, como infelizmente aconteceu há uns meses atrás aqui, perto. Um senhor, infelizmente, teve a casa dele abaixo. Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa, graças a Deus, e nem as casas que foram atingidas ao redor, nem as de baixo tinha ninguém, né? Mas assim, a casa veio literalmente abaixo. Sou expert em assunto de construção, porém, todavia, entretanto, eu conheço muitas experiências, eu já vivi muita coisa, eu já vi muita coisa, e eu sei como que funciona o negócio. Então, constrói uma casa sem ali o mínimo de estrutura, sem saber se de fato pode se construir naquele lugar, se pode se fazer aquela estrutura naquele lugar, faz aquela casa, muitas vezes a casa sai toda torta, e muitas vezes se refaz essa casa por várias vezes. Aqui a gente conhece muitas pessoas, né, que estão ali construindo e reconstruindo, construindo e reconstruindo, tira a janela, bota em outro lugar, bota a porta em outro lugar, porque não ficou bacana. Muitas vezes a instalação ali, o esgoto, né, o encanamento é completamente irregular, dá uma merda, né? Estoura tudo, faz tudo de novo, quebra a parede, arranca tudo de novo, tira tudo, bota tudo novamente, coloca outro tubo. Vamos colocar um negócio aqui pelo valor que a gente tem. Coloca tudo muito mais barato, né? E no final das contas, dá uma merda, estoura tudo, acaba-se com tudo, tem que se refazer tudo de novo. Muitas vezes se coloca o quarto no lugar onde não quer, aí troca o quarto, bota o quarto na sala, pega a sala, bota na cozinha. Ou seja, não tem o mínimo de estrutura, né? Quem foi que fez a planta da casa? Tio Zé, que, enfim,
que começou ali um curso básico de alguma coisa referente a um desenho, sei lá de quê. Foi lá, fez o desenho da casa, de qualquer jeito, da forma como ele sabia, da forma como dava, e aí saiu essa casa. E aí a casa não fica boa, não fica do jeito que queria, uma estrutura muitas vezes ruim. Tem outro ponto também, construir casa muitas vezes num terreno onde você não sabe se de fato essa casa ela vai você vai conseguir ficar nela para o resto da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Ponto. Você deve ter aí uma sogra, uma nora, não sei, mas aí você resolve ali no momento de alegria construir no terreno da sua sogra. De repente, quando a casa está pronta, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, a sogra aí diz: você não devia ter construído aqui, porque eu não te dei essa casa para construir aqui. Ou então você se separa do marido e aí dá aquela confusão maior, porque o terreno é meu, então a casa é minha. Ah, mas fui eu que coloquei o material, não foi você, fui eu, e vira aquela confusão. Muitas vezes acontece também dos cunhados, né? Os irmãos ali do seu marido ou da sua esposa, que resolve dizer que não, faz parte, está no terreno da minha mãe, então significa que é nosso, né? Então vamos ter que dividir essa casa. Vira uma briga, vira uma confusão e, enfim, mas foi o lugar que deu para construir. E aí se constrói ali naquela empolgação, naquela coisa de, ai, não, eu amo minha sogra, de repente o amor acaba, e aí junto com ela vai a casa que você construiu também. Então, muitas vezes acontecem essas coisas, e eu tenho certeza de que vocês conhecem casos como esse. Geralmente, a pessoa que ela não vou ficar falando pobre o tempo todo aqui não, sabe, gente? Eu tô falando de pobreza mesmo financeira, né? Mas a pessoa que é fraca financeiramente, ela tem pressa, ela tem muita pressa de tudo. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive muita pressa, gente, vocês não têm noção. Hoje, Leonardo, ele precisa me frear de vez em quando, porque assim, eu tenho muita pressa, sabe? Eu tenho muita vontade de querer fazer as coisas, eu tenho muita ânsia. E aí Leonardo às vezes me puxa para a realidade, diz: volte aqui. E aí eu tenho que retornar. Mas assim, o pobre, ele geralmente tem muita pressa, ele tem muita ânsia, tem muita vontade, ele quer muito, ele quer demais. Então ele sai enfiando os pés pelas mãos, sabe? Pede empréstimo, pede para agiota, pede para sei lá quem, sabe? E sai fazendo loucura para conseguir construir muitas vezes uma casa que ele não tem condições de construir aquele negócio ali, aquela casa ali. Mas ele quer demais. E aí sai enfiando os pés pelas mãos sem saber se de fato vai ser um negócio bom para ele, para a família dele, e simplesmente se endivida, se acaba todo, perde a saúde, e aí junto com isso vem as reclamações, o desgaste, não acha bons profissionais, não pode pagar muitas vezes por bons profissionais, paga pelo Severino, o Severino faz ali aquele negócio torto, vira uma dor de cabeça muito grande, no final das contas fica endividado com uma casa torta, mas pelo menos a casa é minha, mas aí fica com aquela casa ali, sabe, dando problema, dando defeito, dando PT o tempo todo. Então, eu acho que essa é uma das coisas, principalmente, essa daí é uma das coisas que eu não consigo me ver me desgastando com uma situação como essa. Por mais que tenha não só, e depois vocês vão ver ao longo dos vídeos que a gente vai postando, vocês vão ver que tem um outro lugar também que a gente poderia construir, uma pequena casa, uma kitnet, alguma coisa assim, mas eu não me vejo fazendo isso, pelo menos não por enquanto. É como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu acho que você tem que ter não só uma estrutura financeira, mas também uma estrutura mental para conseguir entrar numa empreitada bem. Calma que eu já vou dizer para vocês o que eu faria ao invés de construir uma casa desses termos que eu estou falando para vocês, pressa, sem ter condições de pagar, enfim, na loucura. Eu sei que às vezes o pobre, a gente que é fraco financeiramente, precisa meter o louco, literalmente fazer ali, porque senão não sai. Mas muitas vezes a gente mete o louco de uma forma errada, de uma forma que a gente acaba tendo prejuízo. Não é meter o louco para você conseguir viver, digamos ali, desculpa, viu, gente, uma vida plena. Você mete o louco para ter prejuízo, para ter problemas, para ter, enfim, coisas que você vai acabar, no final das contas, se arrependendo de ter feito. Às vezes tem muita gente que se arrepende. Poxa, não devia ter construído, não devia ter construído aqui, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Então, principalmente esse exemplo que eu dei de construir o terreno ali da sogra, do sogro, enfim, e você não saber muito bem o que você está fazendo na empolgação, na emoção, e no final das contas acabar gerando um grande problema para você. Então, os gurus da internet, né,
os gurus de investimento, eu assistia muitos vídeos, inclusive eu lia muitos livros de investimento, não vou falar os nomes, mas aí tinham muitos gurus que falavam de não alugar, de não comprar casa, não financiar. Não é não comprar, é não financiar casa. Não financie de forma nenhuma, você não deveria financiar por Y, X e Z. Porém, são pessoas que nunca tiveram que financiar uma casa. São pessoas que geralmente têm um dinheiro ali, têm um poder aquisitivo tão grande que pode comprar casa, inclusive à vista. Eu entrei nessa pilha também de forma nenhuma, não vou financiar a casa de jeito nenhum. Até eu conhecer uma casa de um primo meu, lindíssima, belíssima, maravilhosíssima, que ele teve ali um custo, né? Teve, enfim, sofreu. A gente sabe que não é fácil você ali ter. Todo mês você tem que ter aquele dinheiro para poder pagar, senão o banco toma, aquela coisa toda. Porém, ele fez uma casa, eu não sabia, né? Quando eu falava de financiar, eu sempre achava na minha cabecinha que era aqueles apartamentos pequenininhos e tudo mais, que muita gente falava que dava problema, enfim. Mas ele financiou a casa dele e, tipo assim, começou do zero, ele construiu a casa. Porém, foi muito rápido, ele contratou uma construtora empreitada, gente, eu não conheço dessas coisas, mas enfim, uma empresa que tinha ali todos os funcionários, tudo muito bem organizado, muita gente trabalhando, e aí aquela casa acabou saindo, né? Saiu ali para ele, perfeitinha, toda lindinha, uma casa linda, com muito espaço externo, sabe? Lindíssima casa. E aí, quando eu vi isso, eu disse, poxa, a pessoa. Aí, isso é que é o meu, para mim, na minha opinião, isso é que é o meter o louco de uma forma gostosa, consciente, de você não se arrepender, sabe? Tá lá com a casa dele maravilhosa, belíssima, lindíssima, pagou, né, mensalmente ali um bom valor todo mês, mas era algo que chegava ao braço dele, alcançou, então ele pagou, passou alguns anos ali pagando, acho que 5 anos ou menos, né? Então, hoje ele tá com a casa dele. Então, eu digo para vocês, hoje, eu, Ana Paula, talvez eu investiria, né? Faria um financiamento sim de uma casa, não um apartamento, mas de uma casa eu faria financiamento sim. Porque para a pessoa que não tem ali aquele financeiro bom, né, que enfim é fraco financeiramente, muitas vezes construir, a depender do lugar, como eu já falei, de forma irregular, de qualquer jeito, com o Severino, no terreno, que depois você vai ter problema, muitas vezes é melhor você pagar ali mensalmente, financiar uma casa, pagar ali com tranquilidade, no lugar ali onde você vai escolher tudo direitinho, da forma como você quer. E uma empresa ali que vai construir essa casa para você, com engenheiros e tudo mais, de uma forma segura, né? Com uma estrutura boa, um negócio bem estudado, muito bem planejado, para você não ter que refazer essa casa de novo. Então, muitas vezes é melhor você fazer desse jeito, você financiar, do que fazer desse outro jeito, como eu expliquei para vocês, que eu não construiria. Quer dizer, tem muitas casas aí, na sua rua, se você mora em uma comunidade, provavelmente deve ter casas aí abandonadas, largadas, né, jogadas atrás. Eu sei que as traças, eu sei que em bairros nobres também tem, principalmente pontos comerciais, né? Mas assim, eu estou falando da questão da comunidade. Na comunidade, uma casa, casas que estão abandonadas, jogadas e largadas às traças, gera um grande problema, principalmente para os vizinhos, as pessoas que moram ao lado, né? A casa pode não aguentar, recebeu tanta água, tanta chuva, tanta coisa que desaba, e aí prejudica a casa que está do lado, enfim, tem tanta coisa. Então, se você não tem condições de construir uma casa, se você acha que não dá para você fazer essa coisa de uma forma tranquila, leve e sabendo, com sabedoria, com entendimento, né, contratando os profissionais certos, eu digo para você, não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Não construa, né? É melhor você financiar ali o seu imóvel, tudo bonitinho, tudo direitinho, do que você fazer um negócio que depois vai te dar um grande prejuízo, né? Pausa para o barulho. Então, minha gente, é isso. O que eu faria, eu, Ana, em 2025? Leonardo, acho que também faria isso em 2025. Se eu estou precisando de uma casa, comprar uma casa,
né, morar numa casa, né? Não estou dizendo que eu vou fazer isso não, viu, gente? A gente tem esse estilo mesmo de viver aí, que nem pipa voada. Sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo concorda, mas essa é a vida de cada um, né? Mas, assim, um conselho que eu daria para você que está buscando uma casa é nem alugar, né? Não alugar casa. Embora a gente vai, provavelmente vocês vão ver experiências da gente aqui alugando, é por isso que eu tô falando. Não tomem que a gente vai viver isso que eu tô falando para vocês aqui, porque a gente tem um estilo de vida diferente. Como eu já falei, a gente não tem moradia fixa, a gente gosta de morar assim no momento. Então, mas se eu, Ana, quisesse ter um lugar fixo para morar com a minha família, um lugar bonitinho, fixo, para morar com uma estrutura, certamente eu financiaria uma casa num lugar afastado de barulhos, de preferência longe de todo mundo, sabe? De todo mundo, longe de vidas, porque, tipo, eu acho que eu tô ficando saturada de gente, sabe? Acho que eu tô. A gente tem tanta exposição de barulho aqui que a gente fica com vontade de ficar isolado. Então, então, eu faria isso, sabe? Eu, com certeza, financiaria uma casa. Se eu quisesse ter uma moradia, uma casa minha, um espaço meu, né, um espaço nosso da minha família, para a gente ali viver, para ter um lar para o resto da minha vida, eu financiaria um imóvel, uma casa de preferência, não um apartamento, mas uma casa, e moraria ali. Não alugaria, não construiria, né, fraca financeiramente, porque a pessoa fraca financeiramente, por exemplo, se você trabalha, né, você que está me assistindo, você trabalha, seu esposo trabalha, ou sua esposa trabalha, né, e aí seu companheiro trabalha, vocês dois estão ali e tal, vocês têm uma renda, até salário mínimo, acho que até com salário mínimo a pessoa consegue fazer esse financiamento aí, mas vamos dizer, um pouco mais de um salário mínimo, você e eu sou companheira. Eu não entendo de financiamento de imóvel, nem de financiamento de nada, eu nunca financei coisa nenhuma, a não ser a minha graduação foi financiada, mas, e eu não me arrependo, mas assim, gente, vocês financiam esse imóvel, vão pagando ali, tudo direitinho, as prestações, tudo bonitinho, né? Lutando ali. Porque assim, quando você mora de aluguel, você não tem que pagar todo mês ali para o locador, o locatário, locador, locatário. Ah, ainda tem o leilão. Depois eu posso contar para você sobre o leilão. Deixa para o próximo vídeo. A gente descobriu sobre casas que. Aliás, eu não vou me especificar nisso, porque eu não entendo 100%, mas tem casas que vocês podem, inclusive, comprar no leilão, gente. Leilão da Caixa, por exemplo. Vocês encontram. Por exemplo, a Caixa. Vocês podem. A voz de Leonardo não vai sair aqui, mas eu vou tentar botar uma agenda, que ele está aqui do lado falando. Então, vocês podem leiloar a casa de vocês, ou vocês podem leiloar casas que acabaram, a outra pessoa acabou não pagando, e aí esse imóvel ele vai para leilão e você compra muito mais barato. Então, assim, eu faria isso, sem sombra de dúvidas. Não alugaria, não construiria. E qual é a outra opção? Construir e alugar, né? Para se ter uma casa. Construir, né, você mesmo, né, as pessoas, e tal, né, no caso, pegando as pessoas que você conhece, né, principalmente a classe, né, normal, aqui a galera da região faz isso, né, pede uma pessoa, chama a pessoa, o colega, o primo do primo, ou então, como você falou, né, uma construtora e a questão do leilão, que a gente descobriu, né, nessa caminhada da gente aí, há uns 3 anos atrás, eu acho, mais, que a gente descobriu o leilão. E também tem essa possibilidade. E muitas pessoas fazem isso para o quê? Que já até com o dinheirinho, já está já, né? Bem planejado para a questão de investir dinheiro e depois Airbnb e outras coisas mais. Isso, aí você pode, inclusive, pegar esse imóvel, se você não quiser morar nele, você pode alugar para Airbnb, que hoje é uma coisa aí que está dando, ó. Então, eu realmente, para ter uma casa nossa, no nosso nome ali, tudo bonitinho, organizadinho, a gente faria um financiamento de um imóvel, compraria ele de preferência quando fosse para leilão, porque fica mais barato, fica mais em conta. Eu não construiria e nem alugaria uma casa. Então é isso.
Nesse contexto de eu querendo morar, porque depois para vocês não me verem aqui, a gente vê, pelo amor de Deus, gente, pra vocês não verem a gente aqui alugando uma casa, vocês não alugaria, a nossa experiência de vida é essa, né? Essa aqui de viver em vários lugares ali, a gente quer conhecer o mundo todo. Eu quero conhecer o mundo, todo não. Quero conhecer o mundo. Alguns lugares aí, alguns países, alguns lugares, a gente tem esse sonho, a gente tem esse desejo e vamos realizar. Mas se a gente quisesse comprar uma casa nossa para morar, para ficar a vida inteira, a gente financiaria. Então acho que ficou claro. E eu espero que vocês fiquem bem.